Ok. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos para este encontro quinzenal, que já faz alguns meses que estamos continuamente fazendo esses encontros para discutir inteligência artificial. Hoje temos alguns. A sessão não está muito cheia, mas temos uma boa presença de todos. E eu gostaria teremos o Reinaldo Buria como palestrante hoje, o mesmo uma fará a palestra dele, no tópico de mais da área de business, de negócios. E o mesmo tem grandes todos nós conhecemos o Reinaldo, uns mais, outros menos, mas o mesmo tem grande experiência nessa área. Reinaldo, você tem o floor e please, you have the floor. Muito obrigado pelo floor. Tudo bom, pessoal? Então, obrigado aí pela presença. O Argolo está se conectando. Hoje, 4 de setembro, ano Domini de 2023. Obrigado pela presença de todos aqui. Estou anotando todo mundo aqui. Hoje eu Boa noite, pensei... pessoal. Boa Boa noite, noite, Argolo. Argolo. Tudo bem? É bom, chegou? Estamos Bem, começando agora. Vamos começar agora. show. Desculpa o atraso aqui. Não tem problema. Hoje o pessoal tem tem pessoas viajando, o Cris está viajando, o Oscar tá com um cliente, o outro está... deixa eu ver se ele vai entrar aqui. O Anderson está chegando, está na rua, mas está chegando. É importante hoje para o Anderson. Bom, eu pensei numa coisa um pouco diferente hoje para a gente conversar. Eu separei aqui, na realidade, eu elenquei 10 passos para alavancar um plano de vendas. A gente falou tanto de assuntos técnicos, de redes neurais, de gradiente descendente, de uma porção de coisas aí que o Augusto gosta, que a gente gosta também, de SVD, PCA, né? E vamos tirar hoje, tentar fazer algo mais leve, vamos, para a gente poder pelo menos respirar. E eu queria hoje, se fosse possível, a participação aí de todos aí. Por quê? Porque isso daqui que eu vou mostrar aqui são 10 passos para a gente alavancar um plano de vendas. São 10 passos colocados aqui. Logicamente, eu não tirei isso do nada, eu fiz uma pesquisa, é um material que eu trabalho, e eu gostaria de criar isso com vocês hoje, que vocês me ajudassem a fazer os slides hoje, né? Eu estou com os slides aqui vazios, brancos em branco, e eu vou colocar, lógico, eu tenho as diretrizes, eu tenho uma ideia inicial, eu tenho os 10 passos na minha cabeça muito bem definidos, mas eu gostaria que vocês me ajudassem a popular esses slides, porque, independente da formação de qualquer um aqui, cada um tem uma formação na sua área. Outros são mais especialistas em algumas coisas, outros são menos especialistas em outras, mas todo mundo aqui tem uma vivência, todo mundo aqui tem uma história para contar. Não tem ninguém aqui que não tenha uma história para contar, seja, né, na empresa que trabalha, seja na vivência, seja no decorrer dos anos, entendeu? Então, todo mundo aqui tem uma vivência para contar e para me ajudar a popular esses slides. É um desafio para mim. Na realidade, eu poderia colocar tudo aqui e simplesmente despejar isso em vocês, também não haveria problema nenhum, mas eu acho que não é o intuito desse grupo, dessa reunião. Essa reunião que a gente faz quinzenalmente, é uma reunião para a gente trocar informação, é uma reunião para a gente melhorar os conhecimentos, é uma reunião para a gente adquirir novos conhecimentos, é uma reunião para a gente tornar mais firmes os conhecimentos que temos, mais fáceis de serem entendidos. O nosso amigo Anderson está sem link. Vamos lá, vamos passar o link para ele. Vamos aqui, só um minutinho, enquanto a gente se acerta aqui. Vamos passar o link para o Anderson. Vamos lá. Pá. Aí ele entra aqui, está passado o link para ele.
Então, vamos lá, eu vou fazer o... Isso daqui não tem uma resposta certa, tá, pessoal? Não tem uma resposta certa, não tem uma coisa que... uma solução correta. Isso daqui a gente vai conversar a respeito de possibilidades que a gente tenha para alavancar o plano de vendas. Alguns já trabalham com vendas, outros nunca trabalharam, outros vão trabalhar um dia, mas é importante que você perceba que isso faz parte do nosso dia a dia, ok? Acho que a grande parte aqui já trabalhou com vendas, não foi? Alguém não tem a mínima ideia do que é vender alguma coisa? Alguém não tem a mínima ideia do que é desenvolver um negócio? Alguém não tem a mínima ideia de nada? Lógico que vocês têm, né? Lógico que tem ideia de tudo. Mas é importante aqui que a gente tente conversar um pouquinho a respeito disso, ok? Então, vamos lá. Vocês conseguem ver aqui 10 passos para alavancar um plano de vendas? Consegue, sim ou não? Sim. Ninguém Sim. fala comigo, ninguém fala, Sim, estão todos sim, conheço. escondidos. Estamos O vendo, Renê está estamos vendo. o Renê tá Estamos vendo. escondido. Olha o Anderson Tô aí, olha o vendo. Anderson aí, olha o Anderson aí. Agora eu vou encher o saco de vocês. Olha o Anderson aí, está conectando ali, ó. Cadê? Tá todo mundo escondido, o Jonathan está escondido, o Renê está escondido, né? Olha o Anderson é o único que Eu estou aparece. na rua, mas não estou escondido. Não tem vergonha de nada, cortou o cabelo, né? Um novo shape, né? Tava com um new shape. O Renê está escondido, o Oswaldo está escondido, o Argolo também está escondido, o Jonathan está escondido. Vocês têm que aparecer, pessoal. Isso é para a gente participar hoje. Meus amigos, como que eu iniciaria um plano de vendas? Como que eu melhoraria se eu trabalho na empresa? Anderson, por isso que eu falei, por isso que a gente segurou até agora. Essa apresentação é para você. Como que... Olha, o Renê está igualzinho a foto que ele colocou lá. Tira a foto, sai e põe a foto de novo. Aí, o que acontece? Eu estou apanhando do meu micro, é um micro novo aqui, eu estou treinando com ele. É um micro novo, não tem problema. Eu tenho algumas coisas para falar, posso começar aí, não? Pode, claro, vamos começar. Ó, qualquer coisa aqui, ó, eu estou escrevendo aqui. Ó, qualquer coisa aqui, eu estou escrevendo aqui. Depois eu tenho os 10 passos, mas acho que vai ficar legal. Fala, Renê, eu sei que você tem muita experiência. Eu tenho Fala, três perdão. pontos que eu sempre, quando eu trabalhei em vendas, ou trabalhei próximo de vendas, né? Eu tomava como uma premissa. Sim. A primeira delas é conhecer você mesmo. Conhecer o seu produto. Conhecer, quando eu falo você, não é você, pessoa, é o seu produto, o que você está fazendo. O que ele é, quais são as características boas, quais são suas vantagens, o que você tem melhor do que os outros. Isso é fundamental. Muito bom. O segundo passo é conhecer o seu cliente. O que seu cliente quer? Quais as necessidades do seu cliente? Para que você consiga linkar o que você tem do seu produto, do que você é, com o que o seu cliente necessita. Quer dizer, Perfeito. você está resolvendo um problema do cliente. E o terceiro, e não menos importante, conhecer o seu concorrente, conhecer o seu inimigo, saber para onde ele vai, o que seu produto do seu inimigo entre aspas, né? Que um dia você pode trabalhar lá, onde em princípio seria o seu inimigo. Então, você conhecer o seu concorrente, conhecer o que ele tem de bom e qual é a vantagem sua ou desvantagem sua em relação a ele e tentar, com isso, convencer o seu cliente que o seu produto é melhor. Nem que seja no preço. Muito bom. Muito bom. Isso aí que eu tinha para falar isso, galera. Excelente, excelente. Cara, vai sair mais coisa daí, vai sair mais coisa daí. Não, isso aí é só a primeira porrada. Só a primeira cacetada. Eu também tem uma porção de cacetada aqui. Diga, Argolo. Respondendo a sua provocação, não sei se você está me vendo, acho que não. Deixa eu ver. Você está com a cabeça baixa aí, amigo.
Deixa eu ver. Aumenta seu... Esse de Tá vendo, pijama é não? você? Esse de pijama é você? Engraçado, eu não me vejo. Vocês me veem? Está de Eu pijama, vejo de pijama cabeça de baixa. bolinha. Pijama nada. Não, não é Aumenta um o nível. pijama. Não é um pijama. Isso não Tá é um quase lá. pijama? É a blusa que eu durmo, mas não é um pijama. Não é um pijama Isso não é... propriamente dito. Você vê numa reunião dessas de pijama? Eu não A, acredito. a gente que é de marketing, de vendas, tem que provocar um pouquinho às vezes, né? Hoje eu não sou nem de marketing nem de vendas, eu sou só um provocador. Diga, Mas, mas, mas nos regozije, por favor. dentro do que o Renê colocou aqui, eu acho que explorando um pouquinho mais de conhecer o cliente, eu vou um pouquinho além. Eu acho que tem que conhecer para o seu produto qual é o mercado endereçável, ou seja, para qual público-alvo ele foi concebido, né? E se de fato, aí lá na frente, né, como mais uma possibilidade, é se de fato, para aquele público que ele foi concebido, se de fato o produto está performando. Posso colocar um Seria, target? Posso colocar um target? Pode, também um target. Eu cortei, Augusto, eu cortei você no meio. Diga, desculpe. não, você precisa, junto com o que o Argolo falou, seria o TAM e o SAM, Total Available Market, Source Available Marketing, Total Available Marketing e o outro SAM, Sourceable Available Available Marketing. Market. Acho que é SAM. isso. Ok, muito bom. Eu sei que a Luciana está louca para falar. O Anderson, Então, eu estou segurando você aí, Anderson, porque você começa a falar, não vai parar mais. Eu vou precisar abrir um slide branco para você. Não. Vai, Luciane, fala. Eu sei que você está louca para falar, que você é especialista no PMBOK. Explica um pouquinho O para o Anderson foi pessoal no que... Pombo? Anderson foi no Pombo cabeleireiro? Fui no Pombos, pô. Pombo ó, cabeleireiro aí, ó. Ele Fez foi a no festa ele aí. foi no Três Irmãos. Dois segura e um corta. Luciane, aumenta um pouquinho, acho que o seu som está um pouco baixo, por favor. A Luciane, como especialista no PMBOK, explica para o pessoal o que é PMP, PMI, PMBOK. Eu sei que você é especialista nisso. Quer uma sessão? Isso ajudaria também bastante, não? Aí, Peraí. ela só é especialista no som aí do computador que está batendo nela. Essa semana eu apanhei também bastante do Zoom. Apanhei da Alexa, do Zoom, de tudo quanto é tá coisa. apanhando de tudo que é. Você quer que eu passe para o Anderson, ou Luciane? Daqui a pouco você volta? Não tem problema? Todo mundo vai falar hoje, hein? O Ionata, o Osvaldo, o Alexander, o Orgulho já falou, o Patrick de cabelo novinho, passou uma Gomex. Anderson, a palavra é sua. Dê seu testemunho de vida. Você está em mute, testemunho de vida. Tira o mute, moço. Beleza. Isso. Aí. Então, hoje a gente inicia, desculpa que eu cheguei atrasado, e aí na hora que eu fui entrar também caiu. Então, a gente está iniciando passo a passo para desenvolver, para ver a necessidade do cliente, do produto, Alavancar um plano de vendas. Aqui o Renê bem colocou aqui, bom, conhecer a si próprio, conhecer o produto, depois conhecer o seu cliente, as necessidades. Daqui a pouco eu vou colocar uma sigla que pega tudo isso daí. Aí o Argolo também falou, conhecer seu concorrente, aí ok? O mercado, target, que colocou o Argolo. O que mais aí? Você que é um cara de vendas. Como eles já iniciaram o produto ali, já começaram a trabalhar iniciando o produto, eu vou na questão... Essa semana eu estou me aperfeiçoando muito naquela questão no dono do produto, né? E eu vi uma parte interessante que seria a teoria de Kano. Eu até mandei aí na conversa nossa aí no chat, que é buscar a satisfação do cliente, trabalhar em cima da satisfação do cliente. E aí vocês vão ver o gráfico lá, tem coisas bastante interessantes, né? Essa teoria de Kano, ela trabalha em cima de pesquisas, né?
E dentro daquela pesquisa fala lá no gráfico, ela fala assim, às vezes a gente está desenvolvendo um produto que a gente está fazendo básico, a gente está pensando que está auto-performando. Na verdade, nós estamos fazendo o mínimo, na verdade, como propósito, a gente está fazendo o necessário, né? E eu acredito hoje, pelo que o mercado, por essa imensidão de produtos, hoje o marketing fica falando todo mundo é bom, todo mundo é bom. Eu acredito que tudo começa numa pesquisa de mercado, tudo começa, se eu for falar agora, se eu estou no cliente, eu vou puxar requisitos do cliente, aí vamos desenvolver produto do cliente. Eu acredito que hoje a gente tem que ir muito além dessa questão. A gente tem que ir na questão de saber deixar um requisito legal, mas o mais importante que eu vejo hoje é saber, como eu estou voltando a falar que eu estou fazendo curso forte de dono do produto, é saber tirar o melhor do que o cliente precisa. Às vezes o cliente ele está numa necessidade e aquela necessidade é o básico, entendeu? E a gente tem que estar na questão do diferencial. E o diferencial está no mercado, está na pesquisa. Essa teoria de Kahneman aí, quem quiser dar uma olhada, é extremamente importante para quem já tem um produto, como eles já iniciaram ali. Eu acho que ouvir o cliente final e o cliente, eu estou viajando aqui, o cliente já tem uma experimentação de produto, já tem um experimento de produto, né? Eu acredito que usando pesquisa, eu acho que é a chave do negócio. Pesquisa, tá. Pesquisa. Tá, a gente está fazendo um brainstorm aqui, ok? Não tem problema nenhum. Daqui a pouco a gente coloca, vamos tentar, o objetivo hoje é que a gente consiga colocar em itens e tá legal, tá legal. Vocês vão ver que eu vou utilizar tudo isso para itens. Tem mais um ponto aqui, Reinaldão, Pode falar. que eu considero importante, não está nem associado ao produto, mas como o cliente está te vendo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para tangibilizar o que acabei de falar. Imagina que você tem lá um produto bom, um preço bom, uma estratégia de marketing boa para aquele produto, só que o cliente está insatisfeito com você com outro produto, com teu pós-venda, com teu tempo de reparo. Se você não estiver bem com o cliente, ou seja, se você não souber a temperatura do cliente, mesmo ele estando suscetível a comprar, e você sabe que ele tem essa demanda aberta para o mercado, né, para o seu produto principalmente, se você não estiver bem com o cliente no todo, e ele não estiver com a temperatura positiva, né, ou com uma mais suscetível a você, para você prestar um bom serviço em outros produtos, você não vai conseguir vender para ele de jeito nenhum, mesmo que seu preço seja o melhor. Concordo. A gente costuma dizer em marketing... Essa teoria, né? A gente costuma dizer... Perdão, fala, Anderson, pode falar, desculpa. Desculpa. Então, o que o René acabou de falar é basicamente, se vocês vão olhar, se vocês depois você clicar lá no link que eu mandei, é exatamente isso que ele acabou de falar. O Argolo falou. Argolo, perdão. É exatamente isso que o Argolo falou. O mercado entendeu que a gente está... que é mais importante o feedback do cliente, essa questão de pegar, porque queira que não, nós estamos com essas redes sociais, até mesmo com os canais de mais aproximação, a gente consegue escutar melhor o cliente, né? Então, essa teoria de Kahneman, que eu mostrei lá, é exatamente isso. É para você saber que se realmente você está atendendo a necessidade do cliente e o melhor, se você está superando a expectativa. Muito bom. Outra cliente coisa também que eu descontente é vejo é complicado. a divulgação do produto, né? Desculpe. Fala. Vamos lá. Oswaldo e Augusto, divulgação do produto. É isso, Oswaldo? Isso, exatamente. Indo através de feiras, ou se não, através de site, para fornecer o seu produto, atingir o seu cliente, saber assim como você faz essa divulgação. O marketing disso? Exatamente. Participação em trade shows, essas coisinhas? Isso mesmo. Muito bom. Augusto? Isso daqui é legal. Aquele cliente... Vocês vão ver depois o que vai acontecer. Tá indo muito bem. Eu estou me divertindo aqui, está indo muito bem. Augusto? Eu acho que existem vários tipos de situações com clientes. Uma é quando o cliente
está contente com você, ok. Você está nadando de braçada, poderíamos dizer. Aí você tem aí vem a parte onde você tem uns challenges, conquistar um novo cliente, tá? Dado que este cliente está com o teu concorrente, tá? Ou você tentar recuperar o seu nome com um cliente que não está descontente com você, porque provavelmente você tem grande probabilidade de perder este cliente. Então, você teria três níveis de clientes. Aquele cliente que está contente, está nadando de braçada, está tudo bem, grandes amores com ele, né? Aquele cliente onde você ainda não o conquistou, que você precisa começar a namorar e conquistar esse cliente, tá? Como é que você vai fazer isso? Qual a estratégia para você fazer isso? E o terceiro cliente é aquele que está bravo contigo, você pisou na bola com ele por alguma maneira, geralmente o vendedor vende aquilo que o cara de desenvolvimento ainda não está pronto, promete a data que o produto ainda vai ficar pronto daqui a um ano, o cara de vendas promete para daqui a 6 meses, aí, entendeu? O cara pode estar bravo contigo. Como acertar isso? Eu acho que são três tipos de situações as quais você pode se deparar facilmente com um produto. Você colocou um contente, um feliz, uma conquista, no período de conquista, insatisfeito. Eu costumo dizer, tem uma frase no marketing que é muito chamativa, que eu lembro muito, eu não quero a satisfação do cliente. Eu escutei isso uma vez. Eu não quero a satisfação do cliente, porque satisfação é aquilo que ele diz. Eu quero a lealdade do cliente, porque lealdade é aquilo que ele faz. Tá, mas você perde a lealdade. Não é que perde a lealdade. Se você, por exemplo, como o Argolo falou, se ele tiver você vender um produto, o produto, probabilidade de dar problema? Dá. Isso é normal, tá? Eu compro um produto, ele dá problema. Agora eu quero saber qual é a resposta da empresa que me vendeu o produto quando eu tenho um problema. Ela está comigo resolvendo o problema, ela larga o problema e o produto comigo. Então, mas é esse o ponto, porque muitas vezes na satisfação o cara fica feliz naquele momento, mas ele não é leal e qualquer problema que tem, ele acaba indo para outro. É essa a condição que eu coloquei, que eu prefiro a lealdade. Porque vai ocorrer problema? Sim, mas você vê se o cliente é leal para você quando ocorre problemas, entendeu? Porque ele acaba mantendo com você, ele fica com você, ó, modelo de cano aqui, ele fica com Mas, você mesmo no momento de problema, né? sim, desde que você, como fornecedor, proveja um suporte adequado para ele, entendeu? Sim, porque Eu, muitas vezes o cara é mais leal, ele fica mais leal com você quando você ocorre um problema e você resolve esse problema com tempo. Ótimo, concordo contigo, Ele fica, entendeu? às vezes, mais leal do que no processo de você ganhar, de obter a satisfação desse cliente. Porque É, o que ele vai perdão, pensar é o seguinte, ok, eu mudo de fornecedor ou eu mantenho esse que eu tenho certeza que quando der problema, ele vai estar do meu lado para ele vai resolver. estar do meu lado, ele vai resolver, porque você mostra que os problemas sempre vão ocorrer, mas Exato, ele vai mostrar que você consegue resolver esse problema. exato. E você ganha a lealdade desse cliente. Luciane, você conseguiu resolver? Quer falar alguma coisa? Não, estão me escutando? Sim, Estou estou escutando bem agora. Eu Muito bem. consigo resolver, e aí eu acrescentaria, porque assim, eu trabalho com pós-vendas, né? E Uhum. aí, disso tudo, tenho trabalhado muito com pesquisa de satisfação, que hoje em dia está o NPS, que é Net Promoter Score, e aí você tem realmente as pesquisas de satisfação, e aí te retorna dados, e aí, em cima desses dados você vai fazer uma melhoria do teu produto, você vai fazer um checklist dos clientes, como que eles estão se reportando.
E aí, nessa pesquisa, nesse método, né, do NPS, ele também tem a questão de você trabalhar com promotores e os detratores. Então, é tudo isso que o Augusto estava comentando, mas aí trocado realmente numa metodologia que é o NPS, né? Que hoje em dia está todo mundo falando que entra muito no Customer Success, que é a fidelização do cliente. Muito bom, muito legal. Eu gosto bastante desse tipo de coisa, né? Porque o que eu gosto bastante, eu vou tentar, daqui a pouco a gente faz uma revisão de tudo, e eu vou tentar dar uma mexida aqui, porque eu gosto muito de metodologias, né? Ficar claro, aqui está tendo brainstorm e todo mundo está correto aqui, não tem ninguém errado. E mesmo que eu coloque aqui a definição também, não tem ninguém errado. O que é muito interessante é que você tenha uma metodologia e que você consiga implementar isso. Está saindo tudo que eu tenho na metodologia aqui, está saindo tudo que eu tenho na cabeça aqui para colocar com vocês. Eu só vou dar uma ajeitadinha também. Muitos de vocês têm experiências que a gente não tem, a gente propriamente dito não tem, né? E o outro ponto que eu trabalharia é a questão de métricas métricas a curto período para você medir realmente marketing, target, satisfação do cliente. Então, você coloca no... KPIs, né? KPIs. São é, KPIs, e KPI. E no mês, KPI É I, né? I. mesmo. E aí pode usar, tem outras metodologias, né? Eu já estudei muito o OKR, que é o QR, né? Que é uma metodologia que está sendo bastante aplicada hoje em métodos ágeis de gestão. Então, tem várias coisas, mas eu falo um pouquinho mais uma visão de pós-vendas, né? De venda, de venda de produto. Eu trabalho muito pouco. Como que o PMBOK vê isso? Ver o quê? As métricas aqui. O O PMBOK, PMI, né? O projeto, né? ele atua mais no pós, né? Você vai fazer, a menos que você tenha um plano, um projeto para fazer um plano de vendas. E aí você aplica a metodologia do PMBOK. Essas daí são metodologias complementares, que nem o OKR é uma metodologia de definição de métricas, definição de plano, de métricas estratégicas para você fazer, alavancar um negócio, por exemplo, ou mesmo fazer um projeto. Agora, o PMBOK ele é mais voltado para pós-vendas mesmo, para entrega de projeto. Ok. Todo mundo sabe o que é PMBOK, né? Todo mundo sabe o que é PMBOK? Não, eu não sei. Luciano? O PMBOK é uma metodologia bem antiga, né? Esqueci o nome agora, acho que é Project Manager, eu não lembro. Ele é bastante antiga e bastante conceituada em métodos de entrega de projetos. Que nem o ITIL, que é entrega de serviços, todo mundo aqui já conhece mais ITIL, que é uma metodologia de entrega de serviço. O PMBOK, ele é metodologia de entrega de projeto. Tem várias áreas, bem extensa. Hoje, ela está sendo bastante, ou vem sendo bastante reformulada, visto que foi implementado os modelos ágeis, né? Os agiles do PMBOK. Então, vem sendo incorporado algumas metodologias como Kanban, as outras lá, mas são metodologias ágeis que estão incorporando com a metodologia PMBOK, que é um pouco mais estruturada. São várias áreas que, numa entrega de projeto, você não usa todas as áreas. Né? O outro seria o Scrum, né? Scrum, Kanban e as outras metodologias Agile. Exato. Scrum, Kanban.
Tem o Lean mais. Production, tem o É. Scrum aqui. Aqui é Project Management Board of Knowledge, ok? É o corpo de conhecimento a gerência de Projeto. projetos, né? Muita gente fala PMBOK, não é PMBOK, não, não fala PMBOK, não. É PMBOK, né? Board of Knowledge. Coloquei aqui uma metodologia de entrega de projetos, eu tinha colocado método, mas eu apaguei, pus metodologia. O Augusto depois vai explanar sobre isso. Ah, Usa principalmente a parte do vai xingar. Não fala, não vai xingar. Ágil, ela falou de Kanban, tem Lean Production, tem o Scrum. Ok? Estou aceitando sugestões. mas Eu queria só pontuar uma coisa. Eu, Ok. hoje, igual o Scrum, né? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Eu aprendi, eu gostava muito de Scrum, do método, né, de Scrum. Depois eu entendi que não dá para você só usar o Scrum, você também às vezes vai ter que usar um método de cascata. Então, existe uma mesclagem nessa situação. Mas eu acho que o mais importante, que uma das coisas importantes de uma empresa, quando ela vai desenvolver um produto, seria o quê? Os valores da empresa, né? E as missões e valores, ela cabe dentro de qualquer metodologia, de qualquer ação, porque dali sim o cliente e o colaborador, ele entende qual que é como que é. Desculpa, cortou. No cliente, o cliente colaborador entende em que? Com a missão e o valor da empresa, ele sabe exatamente o que a empresa quer oferecer para ele, né? E o funcionário sabe a responsabilidade que ele tem através dessa missão e valores. Então, você pode ter as melhores métricas, você pode ter as melhores metodologias, enfim, se você não tiver uma missão e valor bem definida, seu produto não tem uma identidade. Entendi. Professor? Muito bom. Identidade de produto. Identidade do produto. Vamos lá. Muito bom. alguém está querendo falar que eu não reconheci a voz? É Ion? Sou eu. Alguém mais? Quem não falou até agora, o Jonathan. O Jonathan. Jonathan e o Patrick depois. E o Oswaldo já falou, mas pode falar. Todo mundo pode falar. Jonathan, por favor. Eu queria falar sobre do slide anterior. Eu queria falar sobre, eu acho que um dos métodos mais eficazes para você conseguir entregar o seu produto na hora de entregar o produto, entregar o projeto, é o storytelling, porque Tá. não adianta nada ter um produto bom, um projeto bom que é eficiente, é eficaz, mas só eu consigo entender do valor dele. Eu acho que um storytelling faz com que outras pessoas consigam entender também o valor desse produto ou projeto. Ok. Storytelling. Ok? É isso? É isso? Storytelling. Eu acho que não tem o LING. Eu acho, não sei. Tem. Storytelling. Não. Assim? Isto. Ok, menino bom. Não, eu acho, eu não tenho certeza. Eu também não, eu estou procurando aqui, eu também não tenho certeza. Eu sei que tem o storytelling. Ok, junto aqui. Acho que é isso daqui, né, Jonathan? Acho que sim. Storytelling. Ok, tudo bem. É como se fosse uma sequência. É a mesma ideia da storytelling que você tem, por exemplo, na história em quadrinho, no filme, né? Mas é a sequência do que você tem que Eu fazer. não sei se eu vou te contar um caso. Ione, isto é você ter uma história para contar sobre o seu produto ou uma história verdadeira, o benefício que ele traz, desculpa a minha ignorância na área, ou seria um tipo de... Desculpa, depois eu volto ao assunto. Se você puder falar um pouco mais sobre storytelling, eu te agradeço. Eu vou te contar um caso de uma sorveteria, acho que teve aqui em São Paulo, foi aqui em São Paulo essa história. Tinha uma sorveteria
de um neto de um italiano que ia para a Itália nas férias de infância lá com o avô. E ele ensinava ele a fazer um sorvete que parecia neve. E ele fazia, ele contava a história desse sorvete que parecia neve e que era um segredo de família, que veio desde a primeira vez que o cara, que o inventor do sorvete fez, e contou essa história, não sei o quê. E aí, no final, descobriram que toda essa história era mentira. Mas até descobrirem, todo mundo já tinha provado o sorvete. Ou seja, essa história atraiu pessoas para provar o sorvete, mas ela era mentira. Então assim, ela atraiu isso já não, já tinha pegado a fama o sorvete. Então o que eu Entendi. quero dizer é o seguinte: um bom um projeto bem contado, um produto bem contado, você consegue alcançar níveis de popularidade, coisa que não é possível sem uma boa história, entende? Todo produto que tem uma boa história por trás, Aham. tem alguma coisa que ou, por exemplo, um projeto. Se eu chegar aqui e a gente falar aqui de jargões muito técnicos, se eu falar isso na empresa onde eu trabalhei, tenho certeza que ninguém vai entender. Agora, se eu falo se eu tenho que falar isso de maneira de maneira menos técnica, de maneira que as pessoas consigam entender, através disso de storytelling, de exemplos, de histórias, que faz com que as pessoas entendam aquilo que a gente quer passar. Tá, Ótimo. eu coloquei história sem H aqui, que é uma história verdadeira, né? Eu coloquei até entre aspas aqui antes que alguém fale alguma coisa. Muito bom. O storytelling, né? Porque na realidade existe uma metodologia que a gente usa bastante aqui, que a gente chama aqui de STAR, que tenha muito a ver com isso também, e você sempre tem que ter uma história com o produto, né? Para quem o Augusto deve saber isso, é uma situação, você tem uma tarefa, você tem uma ação, né? E você tem um results, né? Um resultado. Então, a gente sempre usa, quando você tem uma situação que tem que analisar alguma coisa, você usa essa metodologia. A situação, né? Você conta uma história, eu trabalhei numa empresa de XYZ, e você vai contando histórias do projeto, o que aconteceu, como que a gente andou. Então, você explica a situação e você fornece o contexto necessário para a história, como bem colocou o Jonathan. Então, você tem uma boa história, ok? E aí, a partir daí, você tem uma task, ok? Você tem uma task que você vai... a tarefa e a sua responsabilidade dentro dessa história. Qual foi a minha responsabilidade? E você tem que criar, você tem que ter tido uma ação em cima dessa história. Aí você vai mostrar qual ação, você tem uma ação, né? E quais foram as etapas dessa ação, e você obteve um result, você obteve um resultado, que é a saída, e o resultado a partir da história e a partir das suas ações, das ações que ocorreram. Ok? Isso aí é uma metodologia STAR, que a turma fala aqui. Tá. Vamos mandar mais um pouquinho. Patrick! Patrick e os alcinhos Desligou? dele ali. Ele deixa os alcinhos dele e vai embora. Patrick, só falta você aqui. Só falta você para a gente começar. Mas está indo muito bem, diga-se de passagem. Está indo muito bem mesmo. Patrick, só falta você. Tem nome de música. Só falta você, Patrick. Só falta você, Patrick. Dê seu testemunho de vida, Patrick. Se você puder tirar o mute, fica melhor ainda seu testemunho de vida. Pronto. Deixa eu ver como é que eu vou. Você tem uma bolinha aqui, ó. Você ganhou uma bolinha. Eu acho que assim,
eu acho que você tem que fazer as coisas como se fosse para você mesmo, né? Assim, coisa do seu cliente, fazendo tendo, conhecendo as boas práticas de negócio, né? Mas, assim, que Boas são práticas essas, de negócio. Fica bom aqui, ó. boas regras de negócio, boa Muito prática. bom. Muito bom. Boas práticas de negócio. Ok. Mais alguém gostaria de dar o testemunho de vida? Eu vou começar a fazer aqui uma análise aqui para a gente. Vocês vão ver que tudo que vocês falaram eu vou falar aqui. Alguém mais o testemunho de vida? Nós resolvemos o problema do cliente? Resolver o problema do cliente. Nós resolvemos isso aqui. Eu acho que, você tem que resolver o problema do cliente. Fala, Luciana. Alguém está com o microfone aberto? Eu estou. Está com ruído alto? Não Mesmo, tem problema, precisa ver de onde veio esse ruído, mas está bom, não tem problema nenhum. É ruído. Depois a gente acha onde. Vamos lá. Tem mais alguma coisinha? Alguém queria falar mais alguma coisinha? Não sei se falamos aí sobre a definição de um público-alvo para o nosso plano de venda. Falamos sim, falamos do target. Falamos do target, mas podemos colocar o público-alvo de novo. Mas a gente já falou do target, sim. Falou sim. Tá legal. Muito bom. O Patrick, vê se é o seu microfone. Fecha um pouquinho, meu querido. Por favor. Vê se é isso. Vê se é isso. É daí mesmo. Tá com ruído em algum lugar. Patrickão, Também meu tem a amigo. parte para avaliar a precificação, né, do produto, para comparar Preço. entre o preço. Preço do Assim produto. também como promoções ou eventos especiais, assim, para atrair mais clientes e também assim personalizar o atendimento para conseguir até mesmo fidelizar os clientes. Eu acho que são pontos também que acabam sendo Personalização, é isso? cruciais. Tanto Personalização, a parte de personalização, precificação e programas que tentam fidelizar o cliente. Tá, programa de fidelização. Pode ser umas coisas boas. Programa, tá vendo? Todo mundo tem experiência de alguma maneira. Todo mundo já fidelização. Treinar Ok. os vendedores Eu pensei que vocês não fossem falar nisso, mas tudo bem. treinar. Treinar, eu pensei, já estava preocupado. Vendedores. Tem mais gente para treinar depois, a gente vai ver aí. Tem mais gente para treinar, além dos vendedores. Tem quem vai fazer a instalação. Cortou, perdão, Luciane, cortou. Tem toda uma equipe que vai suportar o produto para fidelizar o cliente. Então, Você tá falando muito aí você é uma pós-venda, né? venda. Pós-venda é isso. Eu já fui pós-venda e é isso. Eu já fui pré-venda e pós-venda ao mesmo tempo. É tudo isso, a preocupação é isso. Eu vou falar nisso daqui a pouquinho. Na verdade, toda a cadeia, né? Toda a cadeia de valor, todas as áreas que têm acesso ou que contribuem para o produto, elas devem ser treinadas, né? Não só o pós, o Sim. pré, o time de operações. Todo mundo tem que conhecer muito bem do produto para que o produto possa performar e trazer o resultado que a empresa espera. Vamos chamar isso de filosofia? Pode ser, filosofia. Outro ponto, acho que também que é importante é expandir assim o alcance geográfico, né? Você estando no Canadá, você consegue vender para a China, para o Brasil, entre outros continentes. Eu acho que também isso Mas daí aí é um está no ponto que público-alvo, né? Se você Tá no souber público-alvo. Tá no público-alvo. Pera. qual é a extensão, exatamente. Vou colocar geografia aqui no público-alvo. Tá no público-alvo. Vamos lá, gente. Agora vai mais alguma coisinha? também programas assim de recomendação para atrair mais clientes. Vamos supor, um cliente pegou e indicou outro, você às vezes pode fornecer um desconto maior para ele, coisas do tipo assim. Eu peguei uma coisa que a gente não falou além dessa questão de programa para o cliente, a remuneração variável do time de vendas, né? Porque vendedor sem ganhar dinheiro não vende. Participação em lucros. Ou remuneração variável, né? Porque o lucro geralmente é o resultado da companhia. A variável
está associado ao quanto que foi vendido naquele mês ou naquele tri como bônus de venda, né? Q1, Q2, Q3, Q4. Ok. Mais alguma coisinha? Luciane quer falar. Não, com relação à remuneração variável em cima do produto, é o que eles trabalham em cima de leads, né? E aí sempre tem uma porcentagem, um valor ali que eles ganham de acordo com o produto. Né, de acordo com os leads que trazem, né? É, E aí O que eu você acho tem também legal é a parte de definir metas claras, assim, né? Saber aonde você quer chegar e qual o tempo que você vai precisar e o que você precisa fazer para chegar àquela determinada meta. Ok. E a Luciana comentou uma coisa que talvez a gente não tenha falado em lugar nenhum, né? Quais as ferramentas que vão suportar o ciclo de vida do produto? Por exemplo, CRM de vendas, né? A mesma coisa em relação ao pós-venda. Então, se você não tiver ferramentas que vão suportar aqui todo o ciclo de vida do produto, controlar na mão, não saber quanto que vendeu, quanto que foi devolvido, quanto que está no backlog de entrega. Então, toda esse controle com detalhe das fases ou etapas da venda e da pós-venda, fica difícil você saber o resultado do produto. Você consegue isso no CRM bem definido, mas ele tem que ser populado de maneira adequada. Entendeu? Isso aí. Eu Isso é acho que bastante importante. seria automatizar processos, né? Porque vamos supor, você pode estar ligando para o cliente e já ter uma central que estabeleça assim, o que o cliente precisa. Se é para ver a parte de pagamento, se ele quer a parte de pós-venda, de vendas, eu acho que seria também um ponto assim a ser considerado. O chat, a antiga URA. URA é isso? Unidade de Resposta Audível. Nossa, eu vou até colocar entre parênteses o chatbot aqui. Muito bom. Mais alguma coisinha? Nossa, saiu coisa, hein? 6 páginas aqui. Vamos dar uma revisão rapidinho e vamos começar a falar algumas outras coisinhas. A gente vai agora acertar isso um pouquinho, né? Então, a gente falou conhecer a si próprio produto, conhecer o cliente, as necessidades desse seu cliente, conhecer os concorrentes, analisar os mercados, você ter uma ideia de qual é o seu target, o TAM, o SAM, dono do produto, quem é o dono do produto, que foi falado, a ideia da satisfação, que eu falei, satisfação do cliente versus lealdade, que eu coloquei aqui no meu ponto de vista, satisfação que ele fala, lealdade que ele faz, pesquisa do mercado, o que melhor o cliente precisa, depois a temperatura do cliente, um feedback desse cliente, divulgação do cliente como marketing, trade shows, participação em congressos, papers, escrita de papers, white papers, tudo isso melhora muito como que eu vou dizer, a presença das empresas com as soluções perante os outros clientes. Analisar aí que o Augusto falou 3 tipos de cliente, um contente, um processo de conquista e um completamente insatisfeito. O modelo de cano que o Anderson colocou, um modelo de um pós-venda, uma pesquisa de pós-vendas, o NPS, a metodologia que a Luciane colocou aqui, o negócio, mais projeto, promotores, detratores. Ela também falou das métricas, os KPIs, o Key Performance Indicator, indicador de chave de performance, de desempenho. A presença aí do PMBOK, Project Management Board of Knowledge, e que não passa, na realidade, que é uma metodologia de entrega de projetos, né? Hoje existem outras metodologias também, como o Ágil. Eu vou passar tudo isso para vocês depois, esquenta a cabeça não. A gente só está fazendo um brainstorm aqui. Ágil, Kanban, Lean Production, Scrum. Até o Anderson falou do modelo cascata, né? Que a gente falou bastante na aula. É um modelo ainda que se usa bastante. Missão e valores, identidade do produto, o storytelling, que falou o Jonathan, é muito importante também. Um produto com boa história,
né? Eu falei aí da metodologia do STAR, Situation, Task, Action, Results, ok? Isso é muito importante, eu gosto da história do produto, é importante. O vendedor é um contador de história, um vendedor de sonhos, né? E para ele tem que saber contar histórias, ele tem que saber contar tudo que envolve o produto. Boas práticas de negócio, o Patrick falou. A gente vai resolver o problema do cliente, o Augusto manifestou. Público-alvos, né? Mais uma vez, o Oswaldo colocou aí, preço do produto, né? Está amarrado aí dentro de programas de marketing, eventos, personalização. Geralmente você tem o Product Manager amarrado aqui, né? Então, o Product Manager que trabalha nisso daí, o Product Owner também trabalha com isso, dono do produto, programa de fidelização, treinar vendedores, filosofia da empresa, a questão da remuneração variável, a questão do leads, né? A questão de ter ferramentas que me proporcionam, consiga procurar, consiga, na realidade, rastrear, fazer um track das vendas, definir metas claras, automatizar processos. Eu começaria tudo isso... Pessoal, a gente pode falar, não tem problema absolutamente nenhum, e vamos falar, isso aqui é só para a gente tentar colocar numa ideia de 10 itens aqui. Eu começaria sempre com um SWOT, uma análise SWOT de tudo isso, né? O SWOT, na realidade, ele vai falar os pontos fortes, strongest, os pontos fracos, os weakness, né? As oportunidades que você tem, oportunidades, e você tem as fraquezas aqui, que são os threatness. Então, strongest, weakness, opportunity, threatness. Eu acho que isso a gente tem que fazer sempre, todo dia, não importa se é para produto, se é para a gente mesmo, e sempre a gente tem que estar fazendo e nunca deve parar de fazer, e você tem que incentivar a sua equipe a fazê-lo, né? Então, quais são os pontos fortes do produto? Pegando aí da ideia do René, o René já colocou logo de cara, eu tenho que conhecer meus concorrentes, então quais são meus pontos fortes em termos de produtos? Mas, em compensação, quais são meus pontos fracos de produtos? Quais são meus weakness? E ele é fraco em relação ao que a concorrência tem. Ele é fraco em relação ao que a concorrência tem. A concorrência está com menor preço, né? Ele tecnicamente é muito fraco, tecnicamente ele não faz as outras coisas que os concorrentes fazem. As oportunidades, eu tenho oportunidade de negócio? Quais são as oportunidades que eu tenho de negócio no mercado? Eu tenho nichos específicos que eu posso entrar? Então, você tem que ver quais são realmente as fraquezas que eu tenho que esconder ou que eu tenho que melhorar. Muitas vezes você tem que esconder, você não está mentindo, mas você tem que esconder as fraquezas do seu produto, né? Trabalhei com produto aqui, a rede era uma rede máquina-máquina, M2M. Era uma fraqueza, porque a maioria do mercado trabalha com redes IP. Então, eu tive que transformar isso numa determinada situação que eu minimizei essa fraqueza. Tá, a gente não usa IP, mas, em compensação, a gente tem uma reliability, eu tenho uma confiabilidade maior, né? Legal, você tem que pesar, você quer mais confiabilidade de 3 noves, 99,9, 4 noves, ou você quer um negócio com menos confiabilidade, porém você tem mais facilidade para mexer com isso. Então, são pontos que, se o cliente depois, ou você numa apresentação, ou numa situação, você se vê amarrado, preso na parede, você tem por onde sair e tem que justificar o seu produto, que, na realidade, está justificando o seu emprego, está justificando o seu produto. Então, eu começaria alguma coisa pensando sempre em SWOT. E, para a gente também, uma análise SWOT de você mesmo. Quais são os seus pontos fortes? Eu faço isso direto. Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Existem oportunidades? Que nicho você poderia atuar? Quais são suas fraquezas em termos profissionais? Isso só diz respeito a você, não diz respeito aos outros. Ok? Então, vamos começar com aqui. Eu vou tentar colocar isso, elencar isso numa situação que a gente possa conversar. Lógico, vai faltar coisa? Vai faltar coisa.
A primeira situação que aqui eu colocaria uma análise de mercado. A turma falou disso, já falaram disso de uma determinada maneira, conhecer o mercado. Análise de mercado, né? O que eu faria de documento? Como que eu faria uma análise de mercado, por exemplo, aqui? Vocês falaram. Uma primeira coisa é fazer uma pesquisa. Então, você faria uma pesquisa e que você poderia fazer uma pesquisa do cenário que você tem hoje. Então, é uma pesquisa do cenário. Uma coisa que eu gosto muito é também colocar aqui quais necessidades o cliente tem. Então, seria quais necessidades do cliente. Perceba, estamos fazendo uma análise de mercado. Mas, para isso, você precisa fazer um documento, ou mais de um documento. Eu trabalharia aqui num plano de negócios. Eu trabalharia num plano de negócios. Analisaria bem o mercado, analisaria bem o número de equipamentos, analisaria bem preços, se existe mais de um equipamento, se a gente consegue responder a mais de uma solução, atingir mais de um nicho, qual que é o tamanho desse mercado, para que um determinado diretor, cliente, lesse isso e ele fala, pô, isso é um negócio que a gente pode entrar, isso vale a pena investir, né? E aí também faria um sumário executivo com os principais pontos que a gente desenvolveu no plano de negócios, né? O sumário executivo é mais um sumário das possibilidades que a gente tem, mas isso estaria com mais relevância no plano de negócios. Eu vou fazer isso aqui, depois a gente volta aqui e volta a ver o que precisa fazer, se falta mais coisa, tá? Senão a gente não vai andar. Eu definiria aqui um target, então eu falaria sobre definição de um público-alvo, né? Um público-alvo. Eu já falei até alguma coisa aqui no meu plano de negócios desse meu público-alvo, mas aqui eu vou fazer um refino desse público-alvo. Da onde eu vou começar, né? Quais os critérios geográficos, quais os critérios demográficos, né? Eu tenho vendedores lá, eu tenho vendedores naquela... Por exemplo, eu vou começar a desenvolver um produto, desenvolver uma solução no sul do Brasil. Eu coloquei no plano de negócios que o sul do Brasil é um mercado muito interessante. Agora, no sul do Brasil, eu tenho esse público-alvo, eu tenho vendedores que conseguem atingir lá, entendeu? Eu consigo começar por lá, iniciar por lá. Isso é muito importante. Esse público-alvo vai absorver. O público-alvo nosso está em São Paulo. Em que região? Em tal região, região sudeste, na região sul de São Paulo. Eu tenho vendedores lá, é fácil mover esses caras conseguem vender. Então, eu tenho que definir um público-alvo de quem vai comprar o meu produto. Outra coisa aqui é desenvolver, que a gente fala aqui, desenvolver uma proposta, eles chamam Unique Value Proposition, uma proposta de valor único. Proposta de valor único. Ou seja, único. Você tem que definir o seu produto. Você tem um produto. Esse produto, muitas vezes, no começo da definição, quando você começa a criar, esse cara não está totalmente definido, ele não está totalmente consolidado. Então, você vai ter que ter ideia de quanto tempo você vai demorar para consolidar esse produto. Eu tenho uma integração que integra diferentes plataformas, que tem middleware, que vai para a nuvem. Quanto tempo esse produto vai estar consolidado, completamente consolidado em relação aos concorrentes? Esse produto vai estar bem definido,
para que eu possa treinar depois minha equipe de vendas. Então, ele tem que definir esse produto, definir características exclusivas desse produto, ou até mesmo serviço. Você precisa definir, então, detalhes disso daí, porque a partir daí, quando você definir detalhes, você vai ter apresentação, você vai ter datasheet, você vai ter documentos, você vai ter arquivos, você vai ter uma porção de coisa, você vai ter material de divulgação dessa solução. Mas, para isso, ela precisa estar consolidada e bem desenvolvida e muito bem definida, e tem que ter matado os pontos críticos que você tinha, cortar as beiradas, tem que estar tudo funcionando direitinho. Uma outra situação Reinaldo, aqui, fala. mas essa definição, eu diria, estabelecer o produto no mercado, depende muito dos clientes, né? Porque ele vai sofrer uma mutação com o tempo para que você, devido aos feedbacks dos clientes. Tá? Isso que eu vi na minha vida não de marqueteiro, mas é isso que eu vi mesmo em desenvolvimento. A gente começa com uma ideia e depois se recebe alguns feedbacks do cliente, a menos que o produto seja o que eu faço hoje em dia, o 5G. 5G é o 5G definido mundialmente, é aquilo, entendeu? E mesmo sendo aquilo, coloca algumas enhancements, algumas coisas a mais. Mas geralmente eu vejo que o produto ele vai evoluindo, ele vai mutando com o passar do tempo. É claro, você não vai projetar uma formiga e depois de um ano vai virar um elefante, porque aí não tem futuro, né? Mas, e o que você falou está muito certo, tem que ser bem definido desde o início, mas algumas mutações eu acho que Eles ocorrem algumas mutações, mutação ocorre, muitas vezes você tem que mudar um pouco o cenário, você sempre está trabalhando numa situação de eficiência e eficácia. Às vezes um produto muito bem eficiente, eu defino entre as duas, eficácia é resultado, é mercado, se ele vai absorver o seu produto, e eficiência é o modo correto de fazê-lo. Né? Grande parte dos produtos a gente sempre tenta fazer da melhor maneira possível. Agora, fazer um produto da melhor maneira possível não significa que o mercado vai abraçar aquele produto. Pode ser que o mercado não goste por vários fatores, seja preço, seja a cara do produto. Existem produtos que não pegam. E às vezes você fica pensando, caramba, não funciona, e o produto é excelente, mas não vende. Ele é eficiente, mas ele não tem eficácia. Fala alguém. E há uma coisa que talvez ela não tem grande peso, mas às vezes pesa, é o nome do produto. Entendeu? É o trademark, né? É a marca, né? A marca vende, a marca vende. A marca... Às vezes o produto não é tão bom, você vê Apple. Você acha que tudo que a Apple faz é perfeito? Óbvio que não. Tem muita gente que gosta do Android, mas a Apple vende muito. Então, até às vezes produtos que eles jogam... Lembra do Windows? Sempre se jogava... Vendia a beta. A gente participou de uma situação que você vendia, você comprava o beta, ele não estava funcionando, só para participar desse processo de desenvolvimento do produto, como o Augusto falou, às vezes os produtos não estão terminados, não estão totalmente consolidados. Mas você, às vezes, como profissional, você tem que lançar esse produto no mercado, porque é aquele momento. Né? Eu sempre conto a história do Akira Morita, né? Morita, que lançou o Walkman. O Walkman. Lembra do Walkman? Não sei se talvez os novos nem lembrem do Walkman. Mas aí o que acontece? A ideia inicial era que se você tivesse um bolso, você ia colocar o Walkman no bolso, sim. Mas um pocket, né? Pocket, né? Era um pocket. Essa que era você poder andar com o Walkman no bolso da roupa, da camisa. Essa que era a proposta. Mas naquela época, a Morita não tinha tecnologia para diminuir, né, reduzir os componentes. Não tinha. E ele, mesmo assim, ele tinha que ser o primeiro player do mercado para garantir o market share dele. Ele tinha que lançar primeiro do produto para garantir, porque já tinham várias pessoas, várias empresas trabalhando
para o lançamento desse produto. E aí Só ele uma não pausa tinha... aí. Imagina se ele tivesse esperado a nível de ser um Pocket, teria a concorrência do MP3 Player, que depois a Apple e o smartphone matou tudo, né? Teria Matou perdido o tudo. mercado. Foi o que matou. Mas, assim, até aquele momento não havia ideia nenhuma de que você teria um produto que nem o MP3 ou os arquivos MP3 que precisariam de iPod, esse tipo de equipamento. Mas ele estava ali também com a corda no pescoço. E aí, na semana depois, ele lança... Só um minutinho, Oswaldo, já falo. Só uma semana depois, ele já lança aquilo lá. O que ele fez? Ele simplesmente aumentou o bolso dos caras que estavam apresentando e colocou o equipamento ali. Então, foi uma sacada até que ele tivesse a consolidação suficiente do produto para lançar no mercado. Ele simplesmente aumentou o bolso das pessoas que estavam fazendo a propaganda ali dentro do marketing para caber o Walkman dentro do bolso. Até que, 6 meses depois, ele já tinha essa redução. Fala, Oswaldo. Relacionado a isso, também eu lembrei de outro caso, que é a da Kodak também. A Kodak, naquela época onde que a parte das fotos impressas, né? E aí nasceu na própria Kodak a câmera digital. Só que eles estavam tão consolidados no mercado que eles acabaram desconsiderando essa ideia, como se não fosse ir para frente, não fosse funcionar. Aí o pessoal de lá de desenvolvimento que criou essa máquina digital, eles acabaram criando a própria empresa deles e com isso acabou quebrando hoje em dia a Kodak, né? Ela não é o que era antigamente. Não. A Kodak era um caso, era líder totalmente do mercado, né? Nunca se pensava que a Kodak iria falir, né? Nunca se pensava nisso. Mas a partir do momento que você tem máquinas digitais, começou a pensar para que existir a Kodak, né? A Kodak perde completamente a situação dela. Vamos andar aqui um pouquinho aqui para a gente fechar os 10 itens e daí a gente volta fechando tudo, ok? E o tempo está voando também. Um quarto ponto aqui, depois que eu defini o valor único, né? A proposta única, o projeto, bem colocou o Augusto aqui. Agora, acho que faz parte, a gente já pode começar a pensar em fazer o treinamento da equipe de vendas. Vocês perceberam uma coisa? Até o Augusto pegou aqui. O produto pode não estar totalmente fechado, né? Mas é o consolidado. Mas a gente já começa a vender. A gente já começa a pegar, define a equipe de vendas, quem é a equipe de vendas, e você já começa a fazer o treinamento dessa equipe de vendas com o seu produto, né? Então, você vai fazer PowerPoints, eles têm que ter PowerPoint, eles têm que ter ferramentas, né? E geralmente esses caras não conseguem entender logo de cara, eles não entendem logo de cara, e você tem que proporcionar a esses indivíduos, sejam account managers, sejam simples vendedores, salesperson, esses caras você tem que definir ferramentas que eles têm que ter, né? Eles têm que ter datasheet, ele tem que ter material, ele tem que ter amarração fácil, né, com o pessoal da pré-vendas e da pós-vendas, né? Tem que ter aí o telefone da Luciana, vamos ligar para a Luciana, não está funcionando. Então, seria ter um canal aberto com a pré e pós-vendas. Tem que ter isso, porque esse cara ele vai precisar, por mais treinamento que você proporcione, esse cara vai precisar da ajuda do engenheiro, do especialista de pré-vendas. Às vezes o cara instala e o cliente enxerga esse cara. Aí ele vai chamar o cara de pós-vendas para poder ir com ele no cliente, por exemplo. Isso é um ponto muito crucial, um ponto muito importante que depende, se você for gerente dessa área, se você fizer um treinamento adequado aos account managers, aos vendedores, ao pessoal, faz muita diferença. Uma coisa que eu gosto aqui são estabelecer parcerias estratégicas. Principalmente se você está fazendo vendas internacionais,
Às vezes você faz vendas direta, às vezes você não faz, mas mesmo assim é interessante que você tenha parceiros amarrados à sua solução. Vamos falar solution providers, vamos falar VARs, Value Added Resellers, elementos de vendedores de valor agregado, OEM, soluções aí manufaturadas, soluções dedicadas. Então, você vai ter que ter bons parceiros, porque se de alguma maneira você não tiver braço para fazer a instalação, atender o cliente final, alguns países não permitem que parceiros de fora do país atendam, você vai estar em problemas, você vai estar em trouble, ok? Então, parcerias estratégicas inteligentes de parceiros consolidados no mercado que conheçam a tecnologia. Talvez você vai ter até que ajudar em termos de treinamento desses parceiros também. Você vai ter que ajudar, já aconteceu comigo, eu ajudei os parceiros, e é muito importante que você os ajude para que ele entenda, e talvez o material que você forneceu para a equipe de vendas vai ter que ir para ele. O ponto 6 aqui, tudo bem até agora, jovens? Ninguém fala comigo? Sim. Entendi. Oi? Tudo bem? Estão Até aqui vivos? tudo bem. Até aqui tudo bem. Então tá bom. Tudo certinho. Então, investir em... A Luciana só dá risada. Né? Então, investir em marketing, isso é muito importante. Como que eu invisto em marketing, pessoal? Hein? Eu preciso me aproximar do marketing, geralmente criar um plano de marketing. Às vezes isso varia de empresa para empresa, mas você desenvolve vídeos, você desenvolve material impresso. Hoje tem as mídias, mas se desenvolve material impresso, você desenvolve datasheet, você desenvolve folders, você participa de eventos, você participa de trade show, você participa de congressos. Uma coisa que eu gosto bastante, sempre foi muito criticado, é você escrever white papers. White papers. Depois, para aula. Isso aqui não é aula, isso aqui é um bate-papo nosso. Eu separei uma porção de white papers aí para vocês. E eu estou pensando seriamente, depois, eu vou tentar falar com vocês, me passem depois o telefone de vocês, eu queria colocar no WhatsApp. Eu acho que tem que ter um WhatsApp de todo mundo para a gente dividir material. Eu estou com uma porção de material, às vezes tem que mandar e-mail, você não viu, e o WhatsApp realmente fica mais fácil. Eu vou depois chamar um por um para a gente formar um grupão, se vocês não se incomodam, acho que fica mais fácil soltar material. Eu estou tendo muita dificuldade para soltar material para vocês, entendeu? A maioria aqui eu tenho... Sensacional. Eu vou juntar todo mundo, a gente faz um grupão. Acho que tem que fazer paciência, tem que fazer, eu encabeceio isso, a gente deixa o Augusto de fora, não tem problema absolutamente nenhum. Não, Augusto? Obrigado. Ele fica bravo comigo. Então, white papers, isso aí é muito importante. Tem muitas empresas, para que você vai participar de um I3E? Caramba, se o teu nome está no I3E, o I3E Explorer, na biblioteca do I3E, né? Mostra um qualizar, mostra que realmente você tem uma equipe de peso, uma equipe aí de qualidade. Isso é muito importante. E, além disso, quando você vai no congresso, nos eventos, você vê o que está acontecendo, né? Isso é muito importante, que você esteja, principalmente, muito próximo, fazer apresentações, né? PowerPoints, PPT, né? Faço PPT, eu já até conversei, eu até mostrei outro dia, a gente estava discutindo com o Argolo. PPT, você coloca até áudio junto para facilitar para os account managers. Você manda as apresentações já com os áudios junto. A única coisa, ele só fica apertando o botão, né? E falando para o cliente, mostrando o que realmente é possível fazer com a solução. Isso realmente dá vamos dizer, uma situação de muito conforto para o account manager só se preocupar em vender, caso você não possa acompanhá-lo.
Uma outra coisa aqui bem importante, que eu gosto bastante aqui, primeiro eu vou apagar esse set aqui, é você desenvolver demo kits. Você desenvolver demo kits ou demonstrações do seu produto ou da sua solução. Que elas fiquem fácil, às vezes, para o account manager fazer, ou esse account manager acompanhado com pós-venda ou pré-venda, com o profissional de pós-venda, pré-venda, que ele consiga fazer as chamadas POCs, provas de conceito, né? Provas de conceito, demos. Isso é muito importante, porque o cara quer ver funcionando. Então, a grande maioria das empresas não tem esses demo kits prontos, às vezes não vende, às vezes vende o produto e não vende cabo de comunicação, às vezes vende o cabo de comunicação e não vende produto, às vezes o cara tem cabo de comunicação, mas não tem fonte, ele não consegue fazer o produto funcionar, ele recebe, porque tem que ser uma situação de regozijo, vamos colocar isso. É a mesma coisa quando você abre um celular hoje. Você abre um celular, está tudo pronto ali, ele faz a cópia, ele faz o espelho, tudo sozinho. E você só absorve aquele momento, né? Como que é que fala o nome? Tem um nome em inglês, como que é? Não é a abertura do produto? Como é que chama? Oi? Como é que chama isso? Tem um nome em inglês? Oi? O que os YouTubers fazem com o produto? Eles abrem o produto na frente do pessoal, tem um nome em inglês isso? Tem. Fugiu o nome agora, me fugiu o nome. Ele desembala, ele vai fazendo aquela... Unboxing. Boa. Então, você tem que pegar a ideia do unboxing e trazer para o produto. Esse cara, quando ele abrir o produto, ele tem que ter uma satisfação e não um problema. E o cara abre o produto, ele não sabe para quem ligar, ele não sabe o que fazer com o produto, ele não sabe se vai funcionar, ele não sabe nada. Aquilo lá vem na caixa de sapato com um paralelepípedo dentro, e não foi isso que ele comprou. Ele comprou um produto, ele comprou um sonho, ele comprou uma satisfação. E aí ele investiu na sua empresa, ele investiu em você. E quando ele recebe o produto, ele não sabe o que fazer. Isso é um problema muito sério. Esses demo kits ajudam isso. Você pode fazer o demo kit, mandar para ele. Você pode fazer a prova de conceito junto com ele, antes da compra, no pré-venda. Você pode até fazer a prova de conceito, apesar que a prova de conceito é no pré-venda. Uma vez que foi vendido, já é um POC, né? Sei lá, já ficaria mais uma instalação. Mas, às vezes, ele também não consegue fazer a instalação, embora ele tenha visto a prova de conceito, mas ele não consegue instalar. Por isso que tem que ter a parceria, por isso que tem que ter uma equipe muito bem azeitada com o pessoal de vendas, com o pessoal de pré-vendas e pós-venda. Isso é muito importante. Ok? Deixa eu ver aqui, outra aqui. 8. Vamos ver o que a gente faz. Então, a demonstração, demo kit. Aí é uma coisa interessante aqui, que não foi falada. Eu tenho que fazer um treinamento, não foi falado isso, para o meu treinamento para o Customer Service. Vocês perceberam? Você não vai fazer o Customer Service. Então, tem que ter um Tier 1, primeira abordagem, um Tier 2, a integração, e um Tier 3, se tiver que mexer no software. Quem vai fazer isso? Né? Isso daqui vai estar disponível 24/7. Qual horário? Qual horário? E se eu tiver um problema no final de semana? Quem eu vou chamar? E se eu tiver um problema das 5 às 8, das 7 às 8? E se eu tiver um problema depois das 8, o que eu faço? Quem eu chamo? Eu estou no estrangeiro, estou no país. É o escalation, né? É o escalation de todo esse time de atendimento. Então, você precisa ter isso muito bem definido, porque, assim, eu fazia a prova de conceito. O pior dia de fazer, por exemplo, o cliente vai instalar o equipamento. Ele instala na sexta-feira, 3 da tarde.
Isso é terrível. O que eu falava para os engenheiros aqui, cara, não instala sexta-feira às 3 da tarde, porque o cliente põe o produto no campo, põe o produto rodar, aí vai dar pau, sabe quando vai dar pau? Vai dar pau 9 horas da noite, vai dar pau 10 horas da noite, vai dar pau 1 hora da manhã. E aí você tem sábado, domingo, você só vai voltar depois na segunda-feira para resolver isso. E esse cara ele vai ficar desesperado, e vai ficar desesperado mesmo. E o que tem que fazer? Ele tem que saber se é um Tier 1, se é um Tier 2, se é um Tier 3, e para quem que ele vai ligar. Perceberam isso? Então, esse cara, com certeza, ele vai ficar desesperado de não ter isso. E você precisa fornecer isso para ele, para quando ele veja a sua proposta, ele saiba que ele tem todo atendimento e ele vai ter o suporte a todo momento. Ou o momento que ele mais precisar, caso houver um sinistro ou alguma coisa do tipo. Ok? Aí a gente já começa a fazer aí uma outra etapa, uma etapa um pouquinho mais light, né? Você já está com esse produto na rua, já está vendendo, já está funcionando, já tem as ferramentas. Você vai começar a fazer o traqueamento, né? Acompanhar e analisar vendas. Vocês perceberam que vocês falaram tudo isso de uma determinada maneira? Então, aí eu vou ter as ferramentas de CRM, Customer Relationship Management, gerenciamento do relacionamento com o cliente. Tem ferramentas aí de estilo Salesforce, tem ferramenta aí, sei lá, qualquer outro CRM, NetSuite e outros. Para você poder acompanhar, na realidade, você vai ter que fazer o traqueamento das vendas. Muitas vezes, o próprio cliente ele entra em contato com você, e não você entrou em contato com o cliente. Isso é maravilhoso, porque você não investiu em marketing, você não investiu em pessoal, você não investiu nada, o cliente veio até você. Ele está querendo ser um cara leal para depois obter uma satisfação. Ele está buscando a lealdade por si próprio. E, às vezes, ele entra no CRM, ele faz o cadastro dele e você não liga para ele. Esse cara está te esperando. Esse cara é o cliente mais fácil que tem para você ganhar, porque, perdão, ele veio até você. Você não investiu em marketing, você não investiu em vendas, você não investiu nada. Esse cara viu você em algum lugar, pode ter visto ali nos webinars. Aqui, até esqueci, hoje está se falando muito aqui de webinar. Webinar. Está se falando aqui, webinar é com I, né? Webcast. Está se falando muito em podcast. Muita gente, por exemplo, já me viu no webinar de outros países. Aí você vai numa feira internacional, o cara vai lá dar um tapa no seu ombro. Ô, Reinaldão, meu brother. Eu nunca vi a pessoa. Onde você me viu, amiguinho? Vi você no webinar. E ele acha que já tem uma certa intimidade, né? Porque ele te viu no webinar e você ficou 2 horas lá falando com ele. E ele já te conhece, já tem tem uma confiança em você, ele já é leal a você. Ele está fazendo isso, ele vai lá para procurar você na feira, no evento. Isso é muito importante que você responda ao cliente o mais rápido possível. Né? Mesmo que não tenha solução, responda o cliente. E a última aqui é manter-se atualizado. Né? Isso é muito importante que você tenha em mente, principalmente tendências do mercado. Porque o que acontece, às vezes, você pode ter feito tudo certinho. A gente pode ter passado, né? A gente pode ter passado por tudo que a gente fez. Lógico, tem variações, tem adaptações, tem maneiras, tem filosofias diferentes de empresas. Em linhas gerais, é mais ou menos assim. Mas o que acontece? Pode ocorrer um processo de evolução no mercado. Isso é muito comum. Às vezes você é o principal player, passa 3 meses, você vai para a 3ª posição, e você nem percebeu o que aconteceu. Eu vivi isso em 1998, 99, 2000.
Eu saí do Brasil e eu fui trabalhar nos Estados Unidos. Eu trabalhava na Cooper Power Systems, a gente fazia irrigadores. E éramos realmente, a empresa era, a marca era, eu era engenheiro de aplicação trabalhando dentro do marketing, a empresa era realmente o player número 1 do mercado. O mercado, o market share era dela. E realmente o religador era o melhor que havia. O religador é um disjuntor inteligente, é uma chave inteligente. E o que acontece? Realmente ela era o grande player do mercado, era o número 1. Nesse período que eu fui para os Estados Unidos, que eu fui também procurar uma telemetria, como que a gente poderia conectar o religador, perdão, na central de operação e distribuição, o Distribution Operation Center, com o SCADA, o SCADA, que era o sistema supervisório, Supervisor Control Data Acquisition, havia necessidade daquela informação chegar até a central de operação, o COS, COD, né? Havia necessidade, como hoje é tudo integrado. Começou aí, nesses primórdios. E o que aconteceu? Alguns players do mercado, numa terceira posição que estavam na hierarquia de vendas do país, entraram com essa solução feita, que o cliente não precisaria mais se preocupar. Eu forneceria todo o turnkey de telecomunicação para esse cliente. O turnkey, para quem não sabe, é chave na mão, a solução fechada. Então, o que aconteceria? Eu forneceria tudo isso para o cliente pronto. O cliente não teria, na realidade, preocupação nenhuma. Nossa, isso revolucionou. Na realidade, eu estava lá, até me chamaram, volta, pelo amor de Deus, volta e traz o que você tem, porque a gente, em termos de mercado, a gente era o primeiro e, de repente, a gente passa para ser o terceiro. Perdemos porque houve uma evolução do mercado, e a palavra evoluir, aí bem amarrado com Charles Darwin, não significa, eu vou até puxar aqui que eu parei de escrever, não significa que evoluir para melhor. Evoluir não quer dizer melhorar, né? Não quer dizer melhorar, ele quer dizer que você saiu de um estado e foi para o outro. Houve uma evolução do mercado, e realmente a gente passou a ser o terceiro, isso num período de menos de 6 meses. Então, é muito importante que você se mantenha atualizado, stay updated, né? Stay updated, tracking as vendas, mas é importante que você esteja updated, porque hoje um produto, uma solução que ela está funcionando muito bem, amanhã ela continua funcionando muito bem, mas ela pode não estar mais adaptada para a realidade do mercado, entendeu? Isso é comum, é normal, e a gente tem que prestar muita atenção nisso tudo que está ocorrendo. Faz parte de um profissional de conhecimento como a gente, como todos aqui que estão. Ok? Então, vamos só dar uma repassadinha aqui. Análise de mercado, né? Plano de negócio, sumário executivo, definição de um público-alvo muito bem definido, né? Desenvolver uma proposta de valor único, você vai definir detalhes da sua solução, não necessariamente ela pode estar terminada ou não. Treinamento de equipe de vendas com o máximo de ferramentas, a gente chama de ferramentas que você possa enviar a ele. Estabelecer parcerias estratégicas, investir em planos de marketing, seja webinars, webcast, podcast, plano de marketing, vídeos, documentos, PowerPoints. 7, fazer demos kits, fazer para POCs, para demonstrações, para prova de conceito, né? 8, você definir treinamento para o Customer Service, não esquecer do Customer Service, a gente acabou esquecendo do Customer Service. Acompanhar e analisar as vendas depois com as ferramentas de CRM e stay updated, de manter-se atualizado. Tudo que a gente falou antes no brainstorm, vocês falaram aqui de uma maneira ou de outra, vocês falaram. A única coisa que eu fiz aqui, eu posso dizer que eu dei uma ajeitadinha nisso daqui e que eu deixei ele mais bonitinho, só isso. Mas vocês são profissionais excelentes, claro que são excelentes, e tem uma ideia muito bem definida disso. Pena que o René foi embora, mas tem uma ideia muito bem definida disso. Vocês têm uma ideia muito bem definida. O que é interessante é que você consiga condensar isso e deixar em etapas, que eu acho que era meu objetivo hoje. Ok? Disso tudo.
Perguntas, observações, sugestões? Já está nossa hora, já está andando forte. Sugestões, o que vocês acharam? É isso mesmo? Tem mais coisa para somar aqui? Hein? Sensacional, Reinaldo. Eu acho que, de uma forma bem estruturada, você passou tudo aquilo que a gente tinha falado no brainstorm e aqui você organizou as ideias. Muito bom mesmo. Eu dei uma organizadinha, simplesmente eu dei uma organizada, não inventei nada, quem sou eu para inventar alguma coisa? A gente só deu uma ajeitadinha aqui. Vocês falaram, eu gosto muito aí do que gostei muito que a Luciane falou, do PMBOK, que eu gosto muito disso. Eu acho que é um documento e fez tanto sucesso até hoje, porque é um documento muito bem estruturado, entendeu? É um documento muito estruturado, você vai lá, você pega o que você precisa, você pega lá os folders, pega lá as pastas, pega o que você precisa e as boas práticas. Funciona muito bem por causa disso. Eu só pegaria um gancho do que você falou aí em relação ao 8, que é o treinamento para o Customer Service, e, na verdade, definir toda uma metodologia da entrega, né? Que aí o PMBOK apoiaria não só a cadeia de atendimento aqui que você definiu como Tier 1, Tier 2 e Tier 3, mais focado ao atender o cliente no momento do ongoing, ou seja, do projeto já entregue, né? Nem no ongoing, já entregue. E aí, um pouquinho antes, na fase no pós-venda, bem no início da etapa de implantação, você tem uma metodologia baseada aí nas melhores práticas, considerando, por exemplo, o PMBOK, com todas as disciplinas que ele tem, faria diferença aqui no resultado. Tá, então ele entraria, acho que na 8? Eu acho que entraria na 8, que é no time de pós-venda, né? Não somente no Customer Service, né? Eu Conceito acho que comum. Cristiane, o que você acha? Luciane, perdão, o que você acha? Eu Entraria acho que no 8? né, o Customer Service ele garante, né, a melhoria contínua do produto após a entrega do produto, né, e essa melhoria contínua que fideliza o cliente. Então, o PMBOK, ele tem algumas áreas, né, que entram um pouquinho nisso, sim, né, mas, a priori, ele é para o começo, meio e fim do projeto. Né? Então, tem um ciclo de entrega do projeto para depois ele entrar numa melhoria contínua. Eu concordo, depois que a Lu colocou aqui, acho que faria mais sentido, né, Reinaldão? Ele entrar como um apelo lá no marketing, como você tem um plano de marketing, você tem vídeo, tem material impresso, e participa de eventos, white papers, congressos, e teu produto segue uma metodologia, né, você está entregando, além do produto como uma parte daquilo que o cliente está comprando, mas você está entregando esse produto com uma certa excelência na qualidade, no momento exatamente da entrega, né? Acho que você está entrando com mais um apelo aí. Tipo, Você colocaria aqui, né, no plano de marketing aqui? Isso. Tipo, profissionais, por exemplo, no plano de marketing, a gente poderia colocar que a gente tem profissionais capacitados, certificados, com belts das principais empresas que tem a ver com o teu produto, que você mencionou lá quando você falou de parcerias estratégicas. Você, por exemplo, você tem um produto baseado em Cisco, por exemplo. Então, você tem dentro do teu corpo técnico, que está dentro daquele todo o teu investimento em marketing para o teu produto, você tem profissionais com CCNA, CCNP, CCIE, CCIE, perdão, que são certificações que dão proficiência e qualidade naquilo que você presta de serviço, que pode estar associado ao teu produto, né, na etapa de implantação. Que seria terceirizados, né? Terceirizados, alguma coisa do tipo. Não necessariamente terceirizados. Você tem um corpo técnico, por exemplo, você tem lá, vamos falar em uma solução, acho que isso está em mais sentido com solução. Você está integrando uma solução que ela é composta de equipamentos, e aí os equipamentos não necessariamente são de fabricação sua, são de mercado, mas você, além de ter, por exemplo, você é um canal da Cisco, voltando na Cisco, você tem lá pré-venda treinado para fazer o design da solução,
você tem o pós-venda preparado para receber um atendimento, ou customer service, um atendimento específico naquela tecnologia, mas você também tem associado ao teu produto todo um arcabouço profissional em serviço para garantir que naquele produto Cisco, que é um produto muito de qualidade, muito conhecido no mercado, ele vai ser adequadamente entregue, configurado, supervisionado, quando você estiver falando de um produto de managed service, né, que você vai entregar como serviço. Então, você tem todo aquele arcabouço das certificações, da equipe de implantação através de metodologias, que use metodologias para dar uma performance e garantir que aquele teu projeto, naquilo que foi planejado versus executado, seguir uma metodologia, seguir uma técnica para isso, eu acho que estaria lá no marketing, a priori, né? Por isso que Vê eu se falei fica como um legal todo. aqui, ó. Uma definição da equipe, uma definição da equipe de pré-vendas e pós-vendas. Eu coloquei aqui, ó. Então, ele estaria aqui, ó. Então, eu estou 6 e 6.5 estaria aqui. O que você acha? Beleza. Pode ser, pode ser. Mas você estaria aqui não somente treinando a pré-venda e a pós-venda no teu produto, mas você estaria trabalhando com profissionais capacitados e certificados nos fabricantes que você utiliza na sua solução, mas com uma metodologia de entrega, que é o que o PMBOK, né, Lu? Você conseguiria estar agregando, entregando um projeto com qualidade, né, justamente por seguir a metodologia. Boa. Eu coloquei Fechou. PMBOK aqui também. Acho que fechou. Fechou. A gente começa a usar isso no marketing e aqui a gente define essa equipe de pré-vendas, pós-vendas com certificação e com base na metodologia do PMBOK. Dessa forma você tá garantindo que toda a cadeia de valor do produto, ou seja, todos os interlocutores, papéis e responsabilidades estejam plenamente alinhados, capacitados, engajados e seguindo um padrão de entrega. Deixa eu pegar um gancho que eu trabalho exatamente com isso, tá, Argolo? Eu entrego também projetos da Cisco, entre outros vendors, e na construção da proposta se vende os profissionais. Então, eu trabalho numa companhia onde todos nós temos certificações, então se vende o serviço certificado, ou seja, ele é um valor agregado do produto. Está lá, vende uma caixa simples, ela não é nada, né? Aí entra todo o valor agregado dessa equipe, onde ela tem a capacitação. Então, na proposta, estou vendendo o produto, a caixa, mas também eu vendo toda uma entrega, uma entrega capacitada de alta qualidade, esses CIEs, PMPs, experts. Então, tem uma cadeia de profissionais capacitados que ele faz parte dessa entrega. Tem um valor que diferencia do que a caixa. Exatamente, que diferencia aquilo de um concorrente teu que não tem nenhuma capacitação, nenhuma certificação e nenhuma metodologia de entrega, que no bottom line o preço dele pode ser mais barato, mas você vendendo essa camada de serviço, intrínseca no produto ou explícita, né, de forma que o cliente saiba que ele está comprando aquele nível de proficiência de entrega, que vai diferenciar no produto, diretamente diferencia no produto. Então, o cara que compra o mesmo produto, não é, no primeiro momento, uma empresa que foi mais barato, e ele tem toda uma série de problemas para seguir na implantação, no suporte, na sustentação, e lá e ter uma equipe de atendimento para efetivamente acompanhar enquanto ele tem aquele contrato ativo. O cliente que tem uma má impressão ou uma prestação de serviço ruim, ele não vai voltar a comprar desse provedor, ele vai buscar outro, quando ele vier ampliar ou fazer uma nova aquisição. E o Argolo falou uma questão que complementa bastante também nas vendas,
é a questão de entrega fim a fim, onde você vende o produto, o serviço agregado com capacitação, também vende toda a parte de spare, né, de suporte, o que vai suportar depois da entrega do produto. Então, é 2 anos, 3 anos, né? Então, tem também todo uma preocupação de você fidelizar o teu cliente após a entrega do produto, vendendo esses serviços como é serviço de garantia, de suporte, que a gente tem em qualquer produto, né? A gente está falando de produtos mais específicos, que nem ele comentou da Cisco, de outros vendors, de tecnologia. Mas, assim, o ciclo de venda, no meu pensar, ele, dependendo se ele é complexo, ele é simples, ele passa por tudo isso, porque desde o momento quando você compra um produto na internet, hoje está muito... Qualquer coisinha, sei lá, compra um colar, alguma coisa assim, os homens compram algumas coisas assim, sempre vem um valor agregado para você encantar, fidelizar o cliente. Então, hoje, os produtos, eles se vendem mais pela experiência do uso, né? Experiência da compra, não tanto pelo produto em si. Isso aí. Até porque o produto em si, no caso de uma venda de tecnologia especializada, se não tiver todo esse arcabouço que a gente falou aqui, o cliente não vai saber o que fazer com ele. Não serve para nada, né? Por isso que o custo, né, o valor desse serviço, capacitação, ele às vezes supera o valor de uma caixa, o valor de uma caixa simples. Isso aí. Muito bom, muito bom. Aí falou do PDCA, né? Para quem nunca ouviu falar, na verdade é Plan Do Act, Check Act. Planeje, faça, cheque e atue. Né? Plan, Do, Check e Act. Ok? Para quem nunca ouviu falar de PDCA ou algo do tipo. Legal? Legal? Muito bom. Sobrevivemos? Sobrevivemos? Muito bem. Uma proposta minha aí, como eu queria... Eu gosto muito disso, né? De criar o conhecimento. Não tinha nada, tinha só um pontinho, uma tela em branco. A gente escreveu 13 telas aqui juntos, né? Então é muito mais legal do que se eu chegar aqui, coloca aqui, vai fazendo. Não ficaria tão bom quanto foi feito. A gente fez um brainstorming muito bom, todos participaram. Quase que um MBA, né? Com uma aula específica de negócio de um MBA, né? Foi 2 horas, só faltou 381 horas, mas tá bom, tá bom. Não, uma das, né? Uma Uma das, né? das. Daria para fazer mais outra aí, pena que o Anderson acabou saindo aí, mas dá para fazer mais outra. Eu tenho mais uma na manga também, daria para falar mais 1 hora. Vamos ver aí, talvez no futuro aí próximo a gente faça também. Eu tenho uma situação também, é uma aula que eu dou também, barreira de decisão, a gente fala de vendas focadas, vendas padrão, one-to-one, Show. raiz da árvore e infraestrutura, e a gente tem bastante coisas aí também, ponto ótimo de vendas, dá para falar bastante coisas aí. Qualquer hora a gente fala também. Eu voto para a próxima. Eu voto para a próxima aula. Isso já vai ser a próxima? Não, Para a manter o próxima assunto quente? Augusto tem que fechar aí tá bom. a RNN aí, as redes neurais aí, tem que fechar. Tem. É verdade. Ele tem que fechar essa rede neural. Eu estou devendo as redes neurais para vocês. Ele tem que fechar, mas a gente faz, de repente faz na outra, não tem problema. E eu preparo também uma outra. É legal, acho que é bom porque participa todo mundo, a gente conversa, né? E troca ideia. Vocês falaram tudo que eu escrevi aqui, eu só dei uma ajeitadinha, só deixei mais bonito. E eu me propus a fazer uma situação sem ter nada. Eu entrei hoje de peito aberto, né? Entrei hoje de peito aberto. E eu falei, Paulo, você fez a apresentação? Não. Então vai sair na hora, todo mundo vai fazer comigo. Então a gente partiu para dado, informação, conhecimento e sabedoria. Né? Agora vocês podem ir para casa, eu vou mandar isso para vocês, para todos vocês, mas a gente participa de dados puros, dados brutos, chegamos na informação e conhecimento, agora vocês podem replicar isso no emprego de vocês, nas empresas de vocês, para os seus amigos, e chega
na proliferação do conhecimento, que é a sabedoria. Legal, gosto bastante disso, e a gente cria a partir do nada. É muito legal para mim. Eu gosto bastante disso, de ter contribuído para isso. Ok? Vamos fazer as considerações Muito bom, finais. Reinaldo. Vamos dar uma passada por tudo. Patrick, hoje você começa com as considerações finais. Já são 9h30. É maravilhoso, né? Não tem comparação para isso. Esse brainstorm, foram as 10 coisas, sim, perfeito. Bom, obrigado. Oswaldo, considerações finais? Agradecer, foi muito interessante. Gostei muito dessa aula. Muito obrigado. Não é aula, né? É o nosso grupo, é na conversa, né? É mais uma conversa. Exatamente. Como eu Porque é disse, eu sou muito facilitador da enriquecedor. informação. Hoje eu facilitei para a informação aparecer aí, de alguma maneira, né? Ionata, observação final? Muito boa aula, eu gostei bastante. Eu acho que foi muito produtivo hoje. Muito obrigado. Luciane? Hoje eu participei bastante, eu já falei bastante. Mas eu tenho um ponto que eu gostaria de saber mais, né? Por exemplo, ciclo de vida de produtos de IA, né? Que é algo novo, ou usos práticos, sabe? Alguma coisa assim de provocação mesmo nesse novo nicho, e a gente não sabe exatamente como que eu, por exemplo, se eu for como gerente de projetos, como que eu vou entregar um produto de IA? Como se vai vender um produto de IA? Entendeu? Quais são os desafios, né? O que a gente vai vender robô, mas o que a gente vai, o que se imagina, né? Que vai ser o próximo passo. O futuro todo mundo já viu nos filmes, né? Mas o próximo passo um próximo passo assim, mais perto da gente, né? Onde que eu posso fazer uma gestão ainda de algum projeto de IA, por exemplo. Próximos Eu anos. anotei, eu me comprometo a fazer isso. Ok? Eu me comprometo a fazer isso. O que eu me comprometi aqui também, eu separei, eu vou dar um stop aqui, e vou dar outro stop aqui, eu vou soltar outra coisa aqui, bem rapidinho. Eu separei quatro papers aqui, 4 white papers aqui para vocês. Eu vou dar um jeito de mandar isso daqui. Cadê? Manda na lista depois. Nós temos a lista e... Eu mando a lista. Vocês estão enxergando aqui? Não? Sim. O primeiro paper aqui que eu separei, determinantes do Customer Expectation, expectativas do cliente, de serviço, implicações para foster customer satisfação, né? A satisfação do cliente, determinantes, tá? Conceitual paper, objetivo, identificar as chaves determinantes das expectativas de serviço, a qual serve como base para o foster customer satisfaction, o abraço, né? Uma coisa assim, da satisfação do cliente. Eu passei aqui, eu vou passar para vocês, né, os sistemas que tem. Esse é um paper bem interessante em termos de serviço e qualidade, puro tangível bom, com acompanhamento de serviço, híbrido, maiores serviços. Então, eu vou passar um que eu separei para vocês, né? É bem legal, é um paper bastante interessante. Um outro que eu tenho aqui, que eu separei para vocês também, é o marketing digital. Então, eu também tenho aqui um de marketing digital, né, que eu separei para vocês. Eu vou passar aqui para vocês, do Canon. Marketing digital, um framework, né, um arcabouço, né, revisão e agenda do dia, né, pesquisa na agenda do dia, desenvolve, descreve o framework de pesquisa em marketing digital, os highlights dos pontos importantes que tocam no processo de marketing, assim como no processo de estratégia de marketing, onde tecnologias digitais têm
têm tido e terão um impacto significante, né? Então, é bem simples aí, tem uma quantidade... Esse aqui é bem pesado, não é tão simples, mas tem quase um compêndio aí, né? Então, tem uma porção de junções aí. Então, eu peguei o estado da arte do que tinha aí no mercado aí, né? Fiz uma pesquisa e eles me devolveram isso daqui. Eu vou passar para vocês também. O que mais que eu tenho aqui? Eu peguei... Deixa eu ver. Tem um outro aqui. Isso aqui também é legal. Os papers são bem interessantes. Eu vou passar pena que estão tudo em inglês, mas... Cadê? Cadê o negócio aqui? Cadê esse daqui? Então, 2009 é um paper relativamente antigo, orientação de marketing e desempenho de negócios, né? Feito mediático, mediante o core business, processo de core business. Ele é um pouquinho mais antigo, mas é legal. São umas coisas interessantes que a gente começou a falar hoje, que ainda se fala, o CRM, o Supply Chain Management, e aí tem bastante integração também. E, por último, eu separei um outro aqui para vocês. Por último, eu tenho o conceito de proposição de valor em marketing. Aqui é um estudo de caso de perspectivas em supermarketing no Reino Unido, né? A pena que o René foi embora, mas ele gosta, eu sei que ele gosta dessa área. E eu passo aqui para vocês aí, ó. Customer Value Analysis, né? Eu vou passar para vocês. Eu vou encapsular e mandar tudo para vocês. Mas, Reinaldo, Oi. você vai fazer o address da pergunta da Luciene ou nós vemos depois? Você vai fazer a apresentação? No futuro você se encarrega de fazer essa apresentação de gerenciamento de AI? Tá ok? A gente faz junto, não esquenta a Tá, cabeça. beleza. A gente faz em duas mãos aí. Eu tenho material. Não, beleza, tá. Eu tenho, nossa, você sabe como é que eu tô meio apertado, se puder tocar, beleza. Não, eu faço. Eu acredito que na próxima aula a gente vai fazer a Neural Network. A dá gente para tem que terminar? fechar A gente aquilo termina, lá. fecha para não deixar em aberto a Neural Network, é importante. E aí depois eu me comprometo a fazer. Eu vou ter que fazer de qualquer jeito, né? Eu estou preparando uma aula de negócios para machine learning, mas vai daqui 5 semanas. E eu vou ter que fazer isso, como vender um produto IA, negócios de IA. Não, bom. Ok? Beleza. Isso E aí é uma importante, boa questão. eu tenho algumas etapas. Como que hoje as etapas de um projeto de IA? Como que você toca isso? Você começa Luciano, muito bom, muito boa pergunta. Eu acho chama ótimo. todo mundo, chama um pedacinho. Isso. Eu tenho já um material já separado disso. Precisa só passar limpo, mas vale a pena. Eu estou procurando fechar tudo isso daí. Eu estou procurando colocar literatura. Então, tem uma coisa, se alguém quiser o livro do marketing também, eu passo o livro de marketing também para vocês, mas eu estou tentando colocar o máximo possível literatura, né, para que você possa ler, para saber o que está acontecendo, né, porque é muita informação, de repente para um pouquinho e lê alguma coisa mais focada, né. Eu tenho uma outra literatura também muito boa, um livro muito legal, e com o WhatsApp eu posso deixar para vocês, é mais fácil para mim do que passar, por exemplo, no e-mail, tá bom? Beleza. Todo mundo. Augusto, considerações finais? Acho que falou todo mundo, Não, né? foi muito bom, ok. A ideia é muito boa, todos participaram. Isso é eu acho, a grande motivação para que nós todos possamos participar, entendeu? De uma maneira ou de outra. Hoje foi em conjunto, é ótimo. Algumas vezes uma ou outra pessoa se propõe a fazer uma apresentação de um tópico que é de domínio da pessoa, é ótimo também, mas hoje foi ótimo, porque todos nós participamos juntos. Muito bom. Isso foi muito Parabéns. legal. Tá bom? Se você Tá quiser bom. fechar a gravação. Eu vou fechar a gravação aqui. Tá? Então, você não tem problema fechar isso.
A gravação. Não, é isso. Eu vou preparar um material Ah, com literatura e livros de tudo isso daí que a gente falou. Tá bom? tá. E eu passo para vocês o material, tá? Tudo com os livros. Não necessariamente você vai conseguir ler 10 livros no mês, mas se você ler um, a gente já está satisfeita, né? Tá bom? Do lado do recorde, você tem uma bolinha em um quadradinho, você pode desligar dali ó, a gravação. Lá em cima, do lado esquerdo, lá em cima. Achou? Nope. Yupi. Nope. Nope. Não. Lá onde tem recorde, do lado do recorde tem um tracinho e tem um quadradinho. Você pode parar ou você pode dar o pause. Como que eu não estou vendo isso? Lado esquerdo, lá em cima. Lado esquerdo, né? Ou, Geralmente ele fica solto na tela, não? Lado esquerdo lá em cima, mas solto na área ou se de você, vídeo. depois a gente encerra, você sai, quando você der a saída, ele começa a gravar. Ele começa a preparar o arquivo de saída. Tá bom? Tá. Não tem problema. Bom, Bom, então, da minha parte é isso, senhores. Muito obrigado pela atenção, foi bem legal. A gente conseguiu trocar bastante informação. Como eu falei para vocês desde o início, todo mundo ia participar. Pena que alguns saíram no finalzinho, mas todo mundo ia participar de alguma maneira, porque todo mundo tem uma experiência. Então, todas essas experiências são válidas e soma depois para o conjunto final. Vocês fizeram 13 slides aqui comigo. Aqui a gente fez 13 slides juntos. Isso foi muito bom. Tá bom, pessoal? Sensacional. Uma boa